Buenas. Opa, não é esse. Uma câmera radial tem raio de base igual a 46 milímetros e conduz um seguidor de rolete e diâmetro de diâmetro igual a 8 milímetros em um deslocamento máximo de 14. Determine os raios primitivos e principal da câmera e o ângulo de giro da câmera correspondente à subida para um movimento harmônico simples, com ângulo de pressão de 25 graus. Enfim, começando pelo desenho esquemático aqui do seguidor de rolete radial. Então, essa aqui é a nossa came radial. E daí a gente tem o nosso rolete. Seguidor de rolete. Tá, daí agora a gente começa a fazer as indicações dos raios. O raio de base, que é o raio da came sem o levante do seguidor. Daí, ó, aqui, mudando do esquemático, mudando do biselado pro radial, do biselado pro de rolete, vai mudar que a gente tem agora um raio principal. Esse raio principal é do centro da câmera radial ao centro do rolete. Então, esse aqui a gente vai chamar de raio principal. E agora o nosso deslocamento máximo, antes no biselado, ele era aqui, né? Da nossa came até, enfim, até a outra ponta, né? Então, diâmetro máximo, ou deslocamento máximo. Agora, a indicação do deslocamento máximo é do centro do rolete, ó. Então, do centro do rolete, o nosso deslocamento máximo, nesse caso, vai ser igual a 14 milímetros. E daí, na metade desse deslocamento máximo, a gente tem a indicação do raio primitivo. Raio primitivo. E daí tá aí desenhado o nosso seguidor de rolete, com todos os elementos que a gente precisa. Tá, daí agora o enunciado ele dá o raio de base, que é igual a 46 milímetros, um diâmetro do rolete 8 milímetros, 8 milímetros e um deslocamento máximo igual a 14. Com isso, a gente, olhando só o desenho aqui, a gente vai conseguir definir o nosso raio primitivo e o principal. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, o raio de base é 46 milímetros e o raio principal, ó, é o raio de base mais metade do diâmetro. Ó, raio de base está aqui. Esse que é o nosso raio de base. O raio principal é o raio de base mais metade do diâmetro do rolete, que é esse pedacinho aqui, ó. Ou seja, nosso o raio principal, vou escrever aqui, é igual o raio de base mais o diâmetro do rolete sobre 2, que é o nosso raio do rolete. E vai ser igual a 46 mais metade de 8, 4, raio principal, igual a 50 milímetros. E agora, olhando o desenho, a gente tem que, ó, o nosso, para definir o nosso raio primitivo. O raio primitivo vai ser o raio principal mais metade do deslocamento máximo, porque esse pedacinho aqui, ó, é d máximo sobre 2. Ou seja, o raio primitivo é igual ao raio principal mais d máximo, mais a distância máxima do levante sobre 2, que é igual a 50 mais 14 sobre 2, 7. Então, o raio primitivo é igual a 57 milímetros.
Depois a gente confere ver se está certo. Se eu estou mentindo ou se eu não estou. Ângulo de giro da câmera correspondente à subida. Então, a subida é um MHS com ângulo de pressão de 25. Então, vou escrever aqui, ó, subida é alfa subida vai ser igual a 25 graus MHS. E daí aqui a gente tira aquele nosso fator F, que está na tabela. 25 graus MHS, isso eu acho que aqui, ó. 25 graus, tipo do movimento MHS, 3,36, 25, 3,36. Então, nosso F de subida é igual a 3,36. Já vamos pegar o valor do de descida, porque a letra C ele pede... Não, vamos fazer por partes. Tá. Tá, daí agora a gente sabe que... O que ele pede aqui? Ângulo de giro da câmera correspondente à subida. Então a gente sabe que o raio primitivo é 57. A gente tem aquela equação do raio primitivo igual a F vezes D máximo sobre o beta. Então, organizando aqui, já trocando para o caso da subida, beta de subida é igual ao F de subida vezes o D máximo sobre o raio primitivo. Substituindo os valores, a gente tem que o F de subida é 3,36 vezes 14 dividido por 57 milímetros. Isso aqui vai dar o valor em radianos. A gente tem que ter esse cuidado. 3,36, eu fiz aqui na minha calculadora. 3,36 vezes 14 dividido por 57, 0,82. Beta de subida, 0,82 radianos. Regrinha de 3 para achar em graus. 180 graus é igual a π. 0,82 vai ser igual a x. Então, 180 vezes 0,82 dividido por π, 47,28. Então, beta de subida é igual a 47,28 graus. Letra B respondida. Letra C. Os ângulos de câmbio correspondente ao repouso somente após a subida e retorno para o movimento parabólico e ângulo de pressão 20 graus. Então, o retorno que ele fala ali é a descida. Quais são as condições? Alfa de descida vai ser igual a... O que ele falou ali? 20 graus, o ângulo de pressão e o movimento parabólico. 20 graus parabólico. F de descida. Na nossa tabela, 20 graus parabólico. 5,5. 5,5. Raio primitivo, mesmo esquema de antes. É igual ao F de descida vezes o deslocamento máximo dividido por beta de descida. Isolando beta de descida, a gente tem F de descida vezes D máximo, deslocamento máximo, sobre raio primitivo, que é igual a 5,5 vezes 14 dividido por 57. 5,5 vezes 14, 77 dividido por 57. 1,35. Então, beta de descida é igual a 1,35 rádio, que é igual a 1,35 vezes 180 dividido por π, 77,4. Então, beta de descida é 77
37,4 graus. E, além do mais, ele pede no nascer o ângulo de repouso somente após a subida. Então, o ângulo de repouso somente após a subida, a gente tem mais ou menos isso aqui, né? Ó, a gente vai ter um valor aqui. Então a gente tem que o quê? O beta de subida mais o beta de descida mais o beta de repouso é igual a 360 graus. 360 graus. Ou seja, a gente tem o valor do beta de subida, que é... A gente tem o valor do beta de descida aqui que já está em mãos, ó, 77,4 mais 47,28 mais o beta de repouso igual a 360. O beta de repouso é igual a 360 menos 77,4 menos 47,28, 235. Então o beta de repouso total é 235,32 graus, só que ele quer somente após a subida. Então eu divido isso aqui por 2, a gente fica 117,66 graus. Beta de repouso 117,66 graus. Vamos ver se a gente está certo. Não, é isso daí, ó. Então não precisava dividir. 235, vamos ver se confere. Raio principal 50 milímetros, raio primitivo 57, beta de subida 47,28, beta de descida. Cadê o beta de descida? 77,4 e o beta de repouso 235,32. Então é isso daí. Valeu, falou!